Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Renato, sejam muito bem-vindos ao canal Reflexões de Senso Comum. O propósito do canal não é político, ideológico ou comercial, mas trazer reflexões, a partir de leituras, principalmente de livros e jornais, buscando resgatar um pouco do protagonismo destes. Afinal de contas, quem entre vocês não gostam desta combinação, Livro, livraria, café. Eu acredito que boa parte da galera goste dessa combinação. É uma combinação muito bacana. Bem, e aos amantes do livro e do jornal impresso, eu convido a vir aqui, conhecer o nosso canal. Bem, no vídeo passado nós falamos de uma obra chamada Comunicação Global, do Dr. Laim Ribeiro. Nesta obra, basicamente, nós trouxemos o seu conteúdo, que é a questão da comunicação de uma forma estratégica, observando o interlocutor, observando o orador, seus gestos, comportamentos, e buscando detectar na comunicação o que não é comunicado, o que não é falado, mas é dito. Como assim? Bem, na linguagem oral nós podemos omitir, ocultar algumas coisas. E nós podemos buscar, nas entrelinhas, justamente nos gestos, nas emoções transmitidas, principalmente pela voz. Bem, no vídeo de hoje, que também se trata de um livro voltado para a comunicação, trata-se do livro A Arte de Convencer Falando. Este livro, da editora Scortez, é um livro que foi adquirido durante um curso que foi feito na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciência, no bairro do Comércio, aqui em Salvador. E durante o curso eu adquiri esse livro do autor do livro, das mãos dele, que foi o meu professor durante esse curso. Foi um curso de férias, que foi ministrado pelo professor Pedro Barroso. Pedro Barroso, ele é dessa área, de oratória, mas ele é escritor, dramaturgo, teatrólogo, professor de oratória. Inclusive o curso que eu fiz foi um curso de oratória, retórica e persuasão, um curso 3 em 1. E foi muito legal. O professor Pedro Barroso é uma pessoa que tem uma dinâmica e uma didática bacana, e uma pessoa muito alto astral. Aproveito o ensejo para mandar um abraço para o professor Pedro Barroso. Bem, o livro em si, ele traz técnicas, para falar em público. São ferramentas utilizadas para falar em público.
Porém, lembrando as lições do nobre professor Pedro Barroso, as técnicas são meras ferramentas. É muito importante que o orador ele domine o conteúdo do que ele vai falar. Domine falando de forma segura e técnica sobre o que vai falar. Conhecer o seu público também é importante. O perfil do seu público. Né? E no mais, as ferramentas básicas. Né? Questão dos braços. Né? A questão das vestes, dos trajes. Então, tudo isso é uma situação que nós devemos conhecer o público e saber a técnica a ser usada, utilizada durante a fala. Né? Bem, o livro ele traz alguns parágrafos que são realmente marcantes. Vou aqui, por exemplo, na página 28. O professor ele denominou esse capítulo aqui de como iniciar um discurso. Né? E o primeiro parágrafo aqui é bem direto. Todo orador, para levantar, falar e vencer, antes de tudo, terá de saber previamente o que vai dizer e ser verdadeiro em suas palavras. Ao falar, tenha sempre algo de importante a dizer. Bem, o que acabou de ser dito aqui, que eu lembro muito bem que foi a fala principal e primacial do professor durante o curso. Né? Não adianta você dominar as ferramentas se não domina o seu conteúdo, se não procurou conhecer o seu público. É importante saber, né, tecnicamente sobre o assunto que vai comentar, dominar tecnicamente, conhecer o perfil do seu público. Que público é este? É um público jovem? É um público adulto? Né? Por exemplo, é um público religioso? É um público acadêmico? Que público é este? E dominar as técnicas. Né? Esse primeiro parágrafo aqui é justamente isso. Uma outra parte marcante está na página 34. Só um instante. O uso dos vocativos, saudações, né, durante a fala, durante o discurso. Né? Para que público eu estou falando? Né? É um público de acadêmicos? Tem doutores? Né? Mestres? É um público jovem? Ensino médio? Então eu tenho que saber os pronomes de tratamento, né, a ser utilizado. Outros trechos muito importantes no livro. Né? A questão do poder da expressão corporal. No último vídeo, nós encerramos falando sobre a questão dos olhos, o movimento dos olhos, no livro Comunicação Global. E aqui ele inicia aqui o poder da expressão corporal e ele inicia os nossos olhos, faces, mãos e cabeças comunicam-se, possuem uma própria e poderosa maneira de expressar-se. Então, tão importante quanto expressar, externar palavras, é a observação
da linguagem corporal do outro, né? E até nossa também. Mas em nós, observar isso é um pouco complicado. Porém, se observamos no outro, nós podemos chegar mais rápido nos objetivos que queremos. E nós vamos acabar voltando sobre isso no último parágrafo. Tem mais um trecho muito interessante. E o interessante dessa obra é que aqui está tudo o que foi ministrado pelo professor Pedro Barroso durante o curso. Simples assim. Está tudo aqui. A arte de convencer, ele traz um velho provérbio. Um velho provérbio diz: o poeta nasce, o orador se faz. Gente, sabe o que é que ele está querendo dizer com este provérbio? Ele está querendo dizer que a comunicação, as palavras, elas criam realidades, né? Elas criam realidade. Ela está dizendo também aqui o seguinte: há aqueles que nascem com o dom, mas há aqueles que vão se lapidando. Este livro é fruto de um curso voltado para pessoas que tinham dificuldades de falar em público, né? E esse provérbio ele traduz muito disto. E por fim, só um instante. Por fim, né, o último parágrafo escolhido aqui, elegido, né, como aquele que marcou, na parte do resumo, fala sobre a questão da persuasão. Para persuadir, toque na vontade do persuadendo. Dê prioridade ao que ele quer, sem subestimar as outras cabeças do animal de 3 cabeças, pois você deverá persuadi-lo por um todo, já que as pessoas rotineiramente estão buscando o útil, o agradável e o honesto. Bem, gente, fazendo um link com a questão da leitura corporal, né? Ele está dizendo isso. Faça a leitura mais próxima possível do que o outro quer e dê prioridade, né, de forma sutil, sem que ele perceba, ao que ele quer. E desta forma você pode chegar no seu objetivo, né? Claro que o que está sendo falado aqui não é uma receita de bolo, não é algo pronto e que se aplica em absoluto, mas é um caminho. E você? O que acha dessas técnicas de comunicação? Elas são eficazes? Você já aplica essas técnicas no dia a dia? Valeu pela atenção, muito obrigado e uma boa noite a todos.